Agora eu vou falar um pouquinho sobre o escape terrestre. Todos os diferentes tipos físicos e séries planetárias de mortais semelhantes beneficiam-se da administração dos ajustadores do pensamento, dos anjos guardiões e das várias ordens de hostes de mensageiros do Espírito Infinito. Da mesma forma, todos eles são liberados dos liames da carne pela emancipação da morte natural. E todos, do mesmo modo, vão desse ponto para os mundos moronciais da evolução espiritual e do progresso da mente. De tempos em tempos, por uma moção das autoridades planetárias ou dos governantes do sistema, são feitas ressurreições especiais dos sobreviventes adormecidos. Tais ressurreições acontecem ao menos a cada milênio do tempo planetário, quando nem todos, mas muitos daqueles que dormem no pó despertam. Essas ressurreições especiais são uma ocasião para a mobilização de grupos especiais de seres ascendentes, para o serviço específico no plano da ascensão mortal do universo local. Há tanto razões práticas quanto associações sentimentais ligadas a essas ressurreições especiais. Durante as idades iniciais de um mundo habitado, muitos são chamados para as esferas das mansões. Nas ressurreições especiais e milenares, mas a maioria dos sobreviventes é repersonalizada durante a inauguração de uma nova dispensação, ligada à vinda de um filho divino para o serviço planetário. Mortais da ordem dispensional ou grupal de sobrevivência. Com a chegada do primeiro ajustador em um mundo habitado, os serafins guardiões também aparecem. Eles são indispensáveis ao escape terrestre. Durante o período do lapso de vida que os sobreviventes têm, enquanto adormecidos, os valores espirituais e as realidades eternas das suas almas recém-evoluídas e imortais são guardados em sagrada confiança pelos serafins guardiões pessoais ou grupais. Os guardiões dos grupos designados para os sobreviventes adormecidos sempre funcionam com os filhos dos julgamentos, quando das suas vindas ao mundo. Ele enviará os seus anjos e eles reunirão dos quatro ventos os seus eleitos, diz a Escritura. Junto com cada serafim que é designado para a repersonalização de um mortal adormecido, funciona o ajustador que retornou, aquele mesmo fragmento imortal do Pai que viveu nele durante os dias na carne e, assim, a identidade é restaurada e a personalidade ressuscitada. Durante o sono dos seus tutelados, esses ajustadores que aguardavam servem em Divignon, e eles nunca residem em outra mente mortal nesse ínterim. Enquanto os mundos mais antigos de existências mortais abrigam os tipos de seres humanos mais altamente desenvolvidos e sutilmente espirituais, que são virtualmente dispensados da vida mononcial, as idades mais primievas das raças de origem animal caracterizam-se por abrigarem mortais primitivos, tão imaturos que a fusão com os seus ajustadores torna-se impossível. O redespertar desses mortais é realizado pelo Serafim Guardião, em conjunção com uma porção individualizada do espírito imortal da terceira fonte e centro. Assim, os sobreviventes adormecidos de uma idade planetária são repersonalizados nas listas de chamadas dispensionais. Com respeito às personalidades não salváveis de um reino, nenhum espírito imortal estará presente para funcionar com os guardiões grupais do destino, e isso constitui a cessação da existência da criatura. Ainda que alguns dos vossos registros descrevam esse acontecimento como tendo lugar nos planetas da morte na carne, isso realmente ocorre nos mundos das mansões. Mortais das ordens individuais de ascensão. O progresso individual dos seres humanos é medido pelos sucessivos cumprimentos de etapas e de travessia, pela maestria dos 7 círculos cósmicos. Esses círculos de progressão mortal são níveis aos quais estão associados os valores intelectuais, sociais, espirituais e de discernimento cósmico. Começando pelo 7º círculo, os mortais esforçam-se para alcançar o primeiro, e todos aqueles que houverem alcançado o terceiro têm, imediatamente, anjos guardiões pessoais do destino designados para si. Esses mortais podem ser repersonalizados na vida mononcial, independentemente do juízo dispensional ou de outros juízos. Durante as idades primitivas de um mundo evolucionário, poucos mortais vão a julgamento no terceiro dia. À medida que passam as idades, contudo, cada vez mais os guardiões pessoais do destino são designados para os mortais em avanço, e assim números crescentes dessas criaturas em evolução são repersonalizados, no primeiro mundo das mansões, ao terceiro dia depois da morte natural. Em tais ocasiões, o retorno do ajustador assinala o despertar da alma humana, e isto é a repersonalização dos mortos, e tão literalmente o é como quando é feita a chamada em massa, no fim de uma dispensação, dos mundos evolucionários.
Há 3 grupos de seres ascendentes individuais. Os menos avançados aterrissam no mundo inicial das mansões, ou seja, no primeiro. O grupo dos mais avançados pode iniciar a carreira moroncial em qualquer dos mundos intermediários das mansões, de acordo com a progressão planetária prévia. E os mais avançados ainda dessas ordens realmente começam a sua experiência moroncial no 7º mundo das mansões. Mortais das ordens cuja ascensão depende de um período probatório. A chegada de um ajustador constitui a identidade aos olhos do universo e todos os seres residios estão nas listas de chamada da justiça. A vida temporal nos mundos evolucionários, contudo, é incerta e muitos morrem na juventude e antes de escolherem a carreira do paraíso. Tais crianças e jovens residios por ajustadores seguem aquele dentre os seus pais que tiveram o status de carreira espiritual mais avançado, indo assim para o mundo dos finalitores do sistema, o berçário probatório, ao terceiro dia em uma ressurreição especial ou quando ocorrer a chamada regular do milênio, ou ainda a da lista dispensional. As crianças que morrem novas demais para terem ajustadores do pensamento são repersonalizadas no mundo dos finalitores do sistema local, concomitantemente com a chegada de um de seus progenitores nos mundos das mansões. Uma criança adquire entidade física com o nascimento mortal. Mas, em matéria de sobrevivência, todas as crianças sem ajustadores são consideradas como ainda ligadas aos seus pais. No devido tempo, os ajustadores do pensamento vêm para residir nesses pequenos, enquanto a administração seráfica para ambos os grupos probatórios de ordens de dependentes sobreviventes é, em geral, semelhante àquela do progenitor mais avançado, ou é equivalente àquela de um dos progenitores, caso apenas um deles sobreviva. Para aqueles que alcançaram o terceiro ciclo, independentemente do status de seus progenitores, são concedidos guardiões pessoais. Berçários probatórios semelhantes são mantidos nas esferas dos finalitores, na constelação e na sede central do universo para as crianças sem ajustadores das ordens primárias e secundárias modificadas descendentes. Mortais das ordens secundárias modificadas de ascensão. Esses são os seres humanos progressivos dos mundos evolucionários intermediários. Via de regra, eles são imunes à morte natural e ficam isentos de passar pelos 7 mundos das mansões. O grupo menos perfeccionado redesperta nas sedes centrais dos seus sistemas locais, passando ao largo apenas dos mundos das mansões. O grupo intermediário vai para os mundos de aperfeiçoamento da constelação. Eles passam ao largo de todo o regime moroncial do sistema local. Mais adiante ainda, nas idades planetárias de esforço espiritual, muitos sobreviventes despertam nas sedes centrais das constelações e dali começam a sua ascensão ao paraíso. Antes, porém, de que qualquer ser desses grupos possa prosseguir, os seus integrantes devem regressar como instrutores aos mundos pelos quais não passaram, adquirindo assim muitas experiências como instrutores nos reinos pelos quais passaram como estudantes. Subsequentemente, todos continuam até o paraíso pelos caminhos ordenados de progressão mortal. Mortais da ordem primária modificada de ascensão. Esses mortais pertencem ao tipo de vida evolucionária que se fusiona ao ajustador, mas eles são representativos, mais frequentemente, das fases finais do desenvolvimento humano em um mundo em evolução. Esses seres glorificados ficam isentos de passar pelos portais da morte. Eles são submetidos à custódia do Filho e são transladados de entre os vivos, aparecendo imediatamente na presença do Filho Soberano, na sede central do universo local. Esses são os mortais que se fusionam aos seus ajustadores durante a vida mortal. E essas personalidades fusionadas aos ajustadores atravessam o espaço livremente, antes de serem vestidos com as formas moronciais. Tais almas fusionadas vão em um trânsito direto com o ajustador até as salas de ressurreição das elevadas esferas moronciais, onde recebem a sua investidura moroncial inicial, exatamente como todos os outros mortais que chegam dos mundos evolucionários. Essa ordem primária modificada de ascensão mortal pode ser aplicada a indivíduos em qualquer das categorias planetárias, desde os estágios mais baixos aos mais elevados dos mundos de fusão com os ajustadores. Mas funciona nas esferas mais antigas, mais frequentemente, depois que essas hajam recebido os benefícios das numerosas permanências dos filhos divinos. Com o estabelecimento da era planetária de luz e vida, muitos vão para os mundos moronciais do universo por meio da ordem primária modificada de translato. Mais tarde, ao longo dos estágios mais avançados da existência estabelecida, quando a maioria dos mortais que deixam um reino é abrangida nessa classe, o planeta é considerado como pertencendo a esta série. A morte natural torna-se cada vez menos frequente nessas esferas, há muito estabelecidas em luz e vida. É complexo.
a organização burocrática, né? O livro Durante ele vai aprofundar essa questão. Muitos de seus capítulos tratam da organização serafínica, toda a estrutura angelical, dos prepostos de Deus, né? O texto reconcilia um pouco as escrituras sagradas, que são mediúnicas também, que compõem a Bíblia, os textos apócrifos e também os textos do kardecismo, de certa forma. Lógico que é preciso adquirir alguns conceitos novos, e nem tudo dessa burocracia é de interesse ainda no nosso estágio evolutivo. Mas uma visão geral me parece essencial para que a gente possa se situar, né, principalmente nas diversas classes de porquês de estarmos vivendo no planeta Terra. São vários porquês, para cada um individualmente e também num sentido coletivo. E é isso que eu pretendo, de certa forma, desvendar com os textos ufológicos e espirituais que eu venho resenhando aqui. Não vamos ter respostas prontas, mas alguns caminhos vão poder ser esclarecidos. Há uma última explicação aqui que serve de prenúncio ao livro Durante. O livro Durante é uma obra literária composta por 197 documentos escritos originalmente em inglês, traduzido recentemente para mais idiomas, inclusive o português, o que serve como base ideológica de alguns movimentos religiosos e filosóficos. Nas suas páginas, o livro refere ter sido compilado por um corpo de seres supra-humanos das mais diversas ordens. O texto fornece uma surpreendente perspectiva das origens, história e destino humanos, constituindo para os seus leitores assíduos uma nova revelação para a humanidade. A identidade dos autores materiais do livro é desconhecida e nunca foi reclamada, existindo por esse motivo muitas teorias a respeito. O próprio livro refere que é assim para que nenhum humano possa ser proclamado profeta ou admirado por alguma forma por tal obra literária. Embora seja uma fonte de inspiração e conhecimento para muitos líderes religiosos e instituições estabelecidas, religiosas ou não, não surgiu até hoje religião formal de seus ensinamentos. Grupos de estudo, fundações, sociedades continuam surgindo, pois o livro é uma inspiração e debates para todos aqueles que tomam conhecimento de seu conteúdo. O próprio livro aconselha a não formação de uma religião instituída, referindo que essa deve ser pessoal. E aqui fica o recado: a evolução é sumamente pessoal. A responsabilidade é do ser individual pela sua própria evolução.